Sinotícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. E Central de Compras Martins. Fácil comprar, fácil economizar. Olá, está começando mais uma edição do Sinotícias. Você vai ficar bem informado com as principais notícias de Linhares e região. Veja na edição desta quinta-feira. Moradores de Linhares ainda inseguros com a falta de policiamento nas ruas. Irmãos são presos por roubar cerca de R$120 mil em joias em Bebedouro. Operação conjunta das Polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal em São Mateus apreende armas e drogas. Violência em Linhares. Jovem de 19 anos é morto a tiros no bairro Santa Cruz. Veja a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Os cuidados com o coração, principalmente nesse período de altas temperaturas. A nossa conversa de hoje é com o cardiologista Sérgio Teran. O esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sinotícias. Linhares e região se veem aqui. A falta de policiais nas ruas de Linhares tem deixado inseguros os moradores. No centro da cidade, alguns PMs têm sido vistos durante o dia, mas nos bairros, há quase 2 semanas não há policiamento. Policiais militares voltaram a circular pelas ruas de Linhares, só que a pé, já que mulheres de PMs continuam impedindo as viaturas de sair do 12º Batalhão. Mesmo assim, os linharenses já aos poucos estão voltando à rotina. O comércio reabriu as portas, mas a insegurança ainda vem assombrando a população, principalmente nos bairros, onde o policiamento é menor. Dentro de casa mesmo, os portões tem que estar tudo fechado na chave, né? Com medo de abrir, quem bate no portão, a gente está com medo, perguntando de longe quem é, o que está querendo, o que está precisando, o que quer, né? Tem muita segurança para ir embora, não. Eu saio tarde daqui, 10 horas da noite, então fica meio complicado ainda. A gente não vê essa viatura mais, né? Não tem mais viatura. Esta lanchonete vai inaugurar esta semana, mas a preocupação é com a falta de segurança pública. Para nossa segurança, só eles na rua mesmo, porque no jeito que está essa crise aí, meu filho, tá um perigo. Aqui no DPM do bairro Interlagos, 5 policiais militares trabalham de manhã e 5 à tarde. Só que eles estão atuando na região a pé. Eu conversei com o sargento e ele informou que nenhuma ocorrência foi registrada desde ontem. No bairro BNH, alguns comerciantes traçaram estratégias para evitar a ação de bandidos, como é o caso desta loja de bicicletas. Todos estão lá no centro, né, e aqui fica sem segurança. Aí a gente tem que ficar sempre aqui nas portas para ficar dando uma olhada, para ver se nada suspeito, entendeu? Aí a gente fica meio com medo. A crise na segurança pública do estado levou este linharense, o Lucas, a fazer até uma paródia em forma de protesto. Por acaso esse quartel é o mesmo que você juraram ser fiel, é o mesmo que você cumpria seu papel e agora nos deixou na mão. E eu não quero discutir, eu já vi tudo que eu tinha pra ver aqui. Que decepção, dou 0 pro governo e pro batalhão. Bom, em frente ao 12º Batalhão, a concentração das esposas dos militares continua, sem previsão de quando irá terminar. A polícia prendeu em Bebedouro 2 irmãos suspeitos do roubo de joias avaliadas em R$120 mil. Os gêmeos Luan e Lucas Ramos, 19 anos, teriam invadido a residência de um casal de onde levaram várias peças em ouro. Uma parte das joias foi recuperada. Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas. Eles prestaram depoimento na Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, encaminhados para a Penitenciária Regional do município. Toda quinta-feira, você já sabe, é dia da coluna Direitos e Deveres, com o advogado Cleilton Mendes. Vamos conferir. Você já ouviu falar em alienação parental? O nome é feio e a conduta também é. Para tentar ser bem claro e esquecendo o juridiquês, alienação parental é a conduta que um dos pais tem de tentar desqualificar o outro para o filho. Exemplo que acontece rotineiramente. João e Ana são divorciados e a filha Maria ficou sob a guarda de Ana, podendo João visitá-la de vez em quando.
Ana, toda ressentida com o ex-marido, João, começa a dizer para sua filha Maria coisa do tipo: seu pai é enrolado, é caloteiro, seu pai me traiu com 10 amantes, a única coisa boa que ele fez na sua vida foi me dar você. O contrário também acontece. João, quando está com Ana, começa a dizer: eu larguei sua mãe porque ela é uma megera, sua mãe é uma depressiva, sua mãe também me traiu, ela não te conta. O problema é que, às vezes, as condutas são ainda mais graves. Nós já tivemos casos no escritório em que o pai descobre a traição da mãe e por conversas de WhatsApp, fotos, e mostra isso para o filho. Caso em que a mãe, para flagrar o pai num motel com a amante, leva o filho junto para ver quem o pai é. Outras coisas que caracterizam a alienação parental: tentar impedir ou boicotar o direito de visita do pai, inventando viagens em compromissos repentinos. É alienação parental também impedir o contato telefônico do filho com o pai, em conversa de WhatsApp. Dificultar a autoridade do pai também é alienação parental. Mesmo que a guarda tenha sido definida para a mãe, ambos continuam tendo o direito e o dever de exercer a autoridade sobre a criança. A mãe não pode impedir o pai de disciplinar, não pode impedir o pai dele disciplinar, advertir ou aplicar um castigo pedagógico no filho, dizendo que quem cria é ela. Também é alienação parental omitir informações relevantes sobre a criança, como, por exemplo, impedir que o pai tenha acesso às notas e faltas do filho na escola, laudos médicos e medicamentos que o filho está usando. Outra, mudar de endereço sem justificativa para dificultar a visitação e, pior, deixando de informar onde é esse novo endereço, também caracteriza a alienação parental. Essas condutas, observem, são gravíssimas e podem fazer com que o pai ou a mãe percam a guarda ou o direito de visitação dos seus filhos. Nos exemplos que a gente acabou de citar, tivemos sentenças em que o juiz tirou a guarda da mãe e passou para o pai, e casos em que o pai perdeu o direito de visitação livre do filho, sendo obrigado a passar por tratamento psicológico e ver o filho somente com acompanhamento do conselho tutelar. Gente, via de regra, o judiciário ele quer intervir o mínimo possível na forma como as pessoas tratam seus filhos. Só que quando há falta de bom senso por parte dos pais e o futuro psicológico e social de um jovem fica em risco, há a necessidade da intervenção judicial para minimizar os prejuízos que muitas vezes já foram até causados na cabeça da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente não é só para dizer que menor não vai preso, não. Ele tem uma função muito maior, que é a de proteção dos jovens e sua formação. Portanto, a recomendação de hoje é para que as pessoas separem a figura do pai e da mãe da figura do marido e da esposa. Muitas e muitas vezes, a pessoa pode ser um péssimo marido, mas um ótimo pai. Ou uma péssima esposa e uma ótima mãe. O que os pais têm que ter em mente é que a formação psicológica e social do seu filho passa obrigatoriamente pela relação familiar que ele tiver como referência. Ok, doutor Cleilton, obrigado pela participação. Até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta sexta-feira em todo o norte do estado. A sexta-feira segue com sol e chuva passageira ao longo do dia. Temperaturas em Linhares entre 20 e 30 graus. Colatina, variação entre 20 e 34. São Mateus com mínima de 22 e máxima 33. Em Vitória, a mínima prevista é de 21 e máxima 32 graus. A seguir, mais violência em Linhares. Jovem de 19 anos é morto a tiros no bairro Santa Cruz. A Polícia Civil investiga a morte de um rapaz de 19 anos no residencial Jocafe, no bairro Santa Cruz, aqui em Linhares. Valdinei Onofre Pagung estava na companhia da esposa e do enteado quando foi morto na noite desta quarta-feira. Uma polícia civil de mãos e pés amarrados para atender a boa parte dos moradores de Linhares. Foi a sensação constatada na 16ª Delegacia Regional da cidade após a comunicação de mais um homicídio registrado na noite que passou. Aconteceu por volta das 10 horas desta quarta-feira e até o início da manhã desta quinta, a vítima ainda continuava no local do crime. Nós estamos acompanhando, veja só, aqui na nossa frente, a Polícia Civil, indo agora para o bairro Santa Cruz. Lá a informação é de que houve um assassinato às 10 horas desta quarta-feira. Só que nós já estamos a quase 10 horas da manhã de quinta-feira e o corpo ainda está no local. A informação primeira é que os moradores estão, obviamente, revoltados. A justificativa da polícia é que não há sensação de segurança para atender esse tipo de ocorrência. Veja que o rabecão acaba de passar por nós, mostra ali
O Rabecão acaba de passar por nós e está exatamente indo para este local. Na divisa entre o bairro Jocafe e o Santa Cruz, a perícia da Polícia Civil, mais de 10 horas depois, teve o apoio das forças de segurança da cidade para guardar o local do homicídio e puderam recolher o corpo ao serviço médico legal. Valdinei Onofre Pagung, de 19 anos, foi executado dentro de casa com pelo menos 9 tiros. Ele estava com a esposa quando tudo aconteceu. A mulher, ao perceber os tiros, saiu correndo do local e disse que não viu quem fez os disparos. Esta moradora, parente da vítima, contou como ficou sabendo da tragédia. Estava acordada na minha casa, deitada. Aí escutei os disparos e quando minha irmã acordou também, começou a gritar, eu escutei ela gritando. Ela se mostrou indignada e disse que a polícia militar alegou falta de viaturas para atender a ocorrência. E por isso, o corpo ficou por tanto tempo no local do crime. Eu me senti péssima, porque como é que eu tenho um corpo dentro da minha casa e onde eu vou colocar um corpo? Nós dormimos a noite toda, na verdade, não dormimos. A noite toda com o corpo dentro de casa e nós não fizemos nada, não podemos fazer nada. Porque como que eu pego um corpo e vou levar para o DML? Muitos moradores também se mostraram indignados com a situação. Acompanharam de perto o trabalho dos policiais civis e viram mais um efeito da falta de segurança nas ruas de Linhares. Pois é, quem tiver informações que possam levar a polícia aos suspeitos desse crime pode ligar para o 181, é o Disque Denúncia, ou direto para a Delegacia Regional de Linhares no telefone 3171-4955. Uma operação realizada na manhã desta quinta-feira em São Mateus resultou na apreensão de armas, drogas e dinheiro. A ação aconteceu nos bairros Jardim Eldorado e Guriri e mobilizou homens da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Civil. Ao todo foram apreendidos 1,1 kg de cocaína, 230 gramas de crack, 2 armas, balanças de precisão e vários outros materiais, incluindo um binóculo que era usado para observação da área e R$2.000 em dinheiro. Vamos ver como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 476 a saca. Arábica 7, R$ 449. Conilon tipo 7 fechou o dia valendo R$ 421 a saca. A morte do policial militar André Monteiro dos Santos, ocorrida na madrugada desta quinta-feira na Serra Grande Vitória, abalou familiares dele aqui em Soretama, onde tinha muitos parentes. O soldado Monteiro foi atingido por 14 disparos durante uma tentativa de assalto no bairro Serra Sede. O ladrão usou a própria pistola do militar para matá-lo. André Monteiro dos Santos atuava no Grupo de Apoio Operacional GAO do 6º Batalhão da Polícia Militar em Vitória. Agora os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, o Campeonato Capixaba de Futebol, Cláudio, está parado. A Federação de Futebol do Estado ainda não vê um efetivo suficiente para que possa também garantir a segurança dos jogos, como aconteceu, por exemplo, na Copa do Brasil. Então ainda não há uma definição de quando o Campeonato Capixaba de Futebol Profissional vai voltar. Aí os clubes têm que fazer o quê? Treinar, né? É o que está acontecendo com o Linhares Futebol Clube, comandado aqui pelo técnico Alan Melo. Aí eu perguntei, Alan, como é que fica? Se é bom ou ruim para o Linhares Futebol Clube? E o Alan me responde: a Manaus, que vem para Belém, não estou de brincadeira, né? A Males, que vem para bem. Explica por que a Males, que vem para bem aí no caso de Linhares, Alan. Por conta do nosso elenco, né? O elenco reduzido, né? Então alguns jogadores que estão chegando, como o William, né? Com uma forma física ainda abaixo. Então esse tempo sem partida oficial, bom para ajustar todo mundo aí, recuperar quem está sentindo alguma coisa, né? Então esse Manaus aí que vem para Belém, que é um chavão de um amigo meu que jogou naquele, né, lá no norte lá, que ele fala 2 capitais lá, Manaus e Belém, o pessoal lá fala Manaus que vem para Belém. Então essa parada de certa forma foi boa para a gente dar uma renovada aí no pessoal. Bom, o Linhares tem um elenco enxuto, aí tem que dar uma olhada para a garotada. Já tem garoto aí que pode crescer durante a competição? Sim, sim.
Creio que agora, né, a gente começou no dia 3 de janeiro, para estrear no dia 28, foi um tempo meio curto, para quem vem com um tempo maior de inatividade, né, não é o tempo correto, né, como estudo educação física, a gente tenta, né, fazer o máximo, tirar o máximo, mas não é o tempo correto para o corpo assimilar, né, a forma física. Então essa parada aí foi extremamente boa, né, para a gente botar o pessoal que está abaixo, né, crescer fisicamente, com isso ser bem fisicamente, tecnicamente também evolui, e aí a equipe tende no próximo jogo a se apresentar bem melhor do que essas 2 primeiras partidas. Bom, o que eu posso garantir é que os próximos jogos do Linhares em casa vão ser no Campo do América, já um acordo neste sentido. O clube procura ainda uma parceria mais clara com a Prefeitura Municipal e também com empresas da cidade. Obrigado, Altemar, pela sua participação e até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco você vai conferir uma entrevista com o cardiologista Sérgio Teran, falando sobre os cuidados que devemos ter com o coração, principalmente nesse período de altas temperaturas. É daqui a pouquinho. Bom, minha gente, nós estamos em pleno verão, esse período de altas temperaturas, né? Muito se fala sobre os riscos desse calorão para a pele, mas é preciso tomar cuidado também com o nosso coração. Para falar um pouquinho sobre esses cuidados, está aqui ao meu lado o médico cardiologista, o doutor Sérgio Teran. Tudo bem, doutor Sérgio? Tudo bem. Então é preciso estar atento com o nosso coração nesse período, porque tem alguns impactos aí também com relação a ele, né? Claro, é um período de lazer, de descontração, mas também exige alguns cuidados. Que impactos seriam esses, doutor Sérgio? Muitas vezes, durante esse período, as pessoas acabam exagerando, né, no consumo de bebida alcoólica, ingestão de alimentos mais gordurosos, excesso de sal, exposição à atividade física não habitual. Geralmente são pessoas que durante o ano não se prepararam para fazer exercício e nesse período do verão acabam exagerando na dose, né? Ou resolvem de uma forma súbita, né, começar a fazer atividade física, e isso é um risco. Pode trazer um problema, muito claro. Sério. A gente percebe que é uma época, o senhor citou aí o verão, né? Dezembro a gente já nota um aumento assim nos locais aqui onde as pessoas praticam atividade física, Cooper e tal. O volume de pessoas aumenta, né? Muita gente que não praticava exercício já começa com uma corrida, com exercício mais impactante. É preciso tomar alguns cuidados com relação a isso, né? Sim. Atividade física em geral, a pessoa acima dos 25, 30 anos de idade, o ideal é que ela passe por uma avaliação médica, de preferência cardiológica. Para você atingir um nível de esforço físico como corrida, como pedalar, bicicleta, longas distâncias, é preciso você ter um período de adaptação, que você ganhe resistência física para isso. Não pode sair de um estado de sedentarismo para em um dia já treinar como atleta. Agora, doutor Sérgio, o senhor há de convir que num calorão desses aí de verão, para quem vai para a praia, por exemplo, está de férias, ou para a lagoa, para a piscina, difícil resistir. O senhor falou dos alimentos, né? Difícil resistir àquela fritura, aquele salzinho, aquela bebida gelada, o álcool, sobretudo na cerveja. A grande questão é o exagero, né? Justamente. A pessoa tem 11 meses para se preparar em relação a cuidados com a saúde, com peso, atividade física, se preparar para nesse período de descontração e de lazer, e já sabendo que é um período que quase todas as pessoas acabam comendo mais carne, mais gordura, mais sal, inevitavelmente ingestão de bebida alcoólica. Então, o importante é que durante o ano ela se prepare para isso, faça seus exames de rotina, suas avaliações médicas, para que possa durante esse período curtir, e não ao contrário, acabar arrumando um problema. Trazendo problema. Agora, para quem já tem um problema cardíaco, de repente hereditário, ou quem tem problema de pressão arterial, deve ficar mais atento? Sim, também, da mesma forma, durante o ano vai fazer as avaliações cardiológicas e durante esse período de lazer, manter o uso das medicações de acordo com a orientação do cardiologista, do médico que acompanha. Se sentir algum desconforto, alguma coisa diferente, procurar o médico cardiologista, mesmo que seja um período de dezembro, janeiro, fevereiro, independente da época do ano, para fazer uma avaliação, ver se está tudo bem e curtir, né? Tem que estar com a saúde em dia, não tem jeito, né?
O doutor Sérgio, a gente já se aproxima também do carnaval, um período em que esses exageros eles aumentam, né? O carnaval aqui no Brasil, a gente já tem aquela ideia de que o verão também já está terminando e acaba realmente exagerando um pouco mais. Também é preciso redobrar a atenção nessa época, né? Claro. Outra situação, principalmente no período do carnaval, é que são vários dias de comemoração. Seguidos ali, né? Seguidos. E então esse risco o potencial de risco é maior. Na grande maioria das vezes, deixa-se de dormir bem, ingere-se pouca água, alimenta-se mal. Então, os riscos de uma descompensação de um quadro cardiológico que às vezes podia estar em silêncio, né? A pessoa às vezes não sentia nada, nunca procurou o cardiologista ou o médico para fazer um check-up. E nessa hora, nesse momento, pode acabar tendo um problema maior. Pois é, o senhor falou de procurar um médico. Quanto que o senhor acha assim, que é o momento? Porque o coração muitas vezes ele não manda recado, né? De repente a pessoa tem algum problema e não sente, né? Algumas coisas são assintomáticas. Há uma idade, um momento ideal para procurar um médico para fazer alguns exames ou desde sempre? Desde sempre. Por exemplo, hoje em dia, desde o primeiro dia de vida já existe um acompanhamento regular com o pediatra. No início é mensal, depois a cada 2, 3 meses. Durante a infância existem as consultas de rotina. Na idade adulta, acima dos 18 anos de idade, a pessoa já deve também procurar o médico com uma certa frequência, todo ano. Pelo menos realizar um exame de sangue, um eletrocardiograma. Que pode dar algum sinal ali, né? Claro. Depois dos 30 anos de idade, existe uma preocupação maior em relação à parte cardiovascular. Todos nós envelhecemos. Claro. Os riscos são inerentes à idade. Depois dos 30 anos de idade, já vale a pena realizar alguns exames mais específicos. Isso tudo vai ser visto durante a consulta. Claro. O que vai ser necessário fazer? Só exames de laboratório, teste ergométrico, eletrocardiograma. Acima dos 30 anos de idade já é uma boa idade para se fazer o primeiro check-up cardiológico. Pois é, nós estamos aí no início do ano ainda, né? No primeiro trimestre. Importante, desde já, começar a praticar uma atividade física. Agora, antes disso tudo, é procurar o médico, né? Claro. Para se orientar, né? Sempre. Não custa nada. Que bacana, tá aí, né, gente? Boas dicas, importantes dicas sobre a alimentação, sobre os cuidados, porque pode ser a qualquer momento, né? Então, se tiver com o check-up em dia aí, né, doutor Sérgio, não tem aquela surpresa, né? Justamente, vai curtir o verão tranquilo, com segurança, com a família, vai seguir as orientações. Se houverem algumas alterações identificadas durante o ano, todas são corrigidas em 11 meses, é muito mais fácil do que você ser surpreendido justamente nas suas férias, né? Um momento de descontração, de lazer, e você ter que cancelar isso tudo, voltar para sua casa, ou até mesmo ter que ficar em repouso, né, para fazer um tratamento, algo do tipo. Sério, né? Pois é. Aí, gente, os cuidados, né? O doutor Sérgio passou aqui, importante ter esses cuidados. A gente vai chegar daqui a pouco ao carnaval, né? Já na próxima semana, um período em que realmente há muito exagero e aí ninguém quer ficar doente, né? Ninguém quer passar mal. Tem que curtir numa boa o carnaval. Doutor Sérgio Teran, médico cardiologista, muito obrigado pela presença, doutor Sérgio. Muito obrigado. Jornal, tá? Obrigado. Bom, minha gente, assim nós vamos chegando ao fim desta edição do Sim Notícias, agradecendo a você pela companhia, pedindo a você que deixe seu recadinho, participe conosco lá no nosso canal no facebook.com/TV Sim Linhares, reveja esta entrevista e o nosso conteúdo também no nosso canal direto no YouTube e fale conosco neste telefone que aparece aí, 3373-2000. Para você da Grande Vitória, nos acompanha no canal 20 da RCA. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares e região se veem aqui.